Depois de 20 anos de casamento, ele me disse que estava apaixonado por outra mulher. Meu nome é Rita, tenho 42 anos e moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Durante 20 anos, construí uma vida ao lado de Marcos. 20 anos. 2 décadas inteiras dedicadas a um homem que eu acreditava ser minha rocha, meu parceiro, meu porto seguro. Abri mão de tantas coisas por ele. Minha carreira promissora como arquiteta, meus sonhos de viajar pelo mundo, minha juventude vibrante. Tudo foi colocado em segundo plano para construir o que eu pensava ser uma família sólida, um lar verdadeiro. Tivemos 2 filhos, Lucas, de 18 anos, que acabara de entrar na faculdade de engenharia, e Sofia, de 15, uma adolescente intensa e sonhadora como eu fui um dia. Enfrentamos juntos dificuldades financeiras nos primeiros anos de casamento, quando Marcos ainda estava começando na empresa. Superamos a leucemia da minha mãe, as noites intermináveis no hospital, os aniversários esquecidos, as promessas adiadas. Eu era o alicerce daquela casa. Eu segurava tudo enquanto ele construía sua carreira. E construiu mesmo. Marcos se tornou gerente regional de uma grande empresa de logística. Viajava constantemente, voltava tarde, mas eu nunca questionei. Confiança era a base do nosso casamento, ou pelo menos era o que eu acreditava. Foi numa quinta-feira de março. Lembro perfeitamente porque era o dia em que Sofia tinha a apresentação de dança na escola. Marcos prometeu que estaria lá, mas como sempre, mandou uma mensagem no último minuto dizendo que tinha uma reunião urgente. Eu assisti sozinha, aplaudindo minha filha, enquanto engolia a decepção mais uma vez. Quando ele chegou em casa naquela noite, passava das 11. Eu estava na sala, fingindo assistir a uma série qualquer na televisão, mas na verdade, remoendo minha frustração. Ele entrou, jogou a pasta no sofá e ficou ali, parado, me olhando de um jeito estranho. Um semblante que eu nunca tinha visto antes. Medo? Culpa? Não conseguia decifrar. Rita, precisa sentar. Eu preciso conversar com você. Ele disse, a voz trêmula. Meu coração acelerou. Pensei em 1000 coisas ruins. Doença, demissão, acidente. Nunca imaginei o que viria a seguir. Eu não sei como dizer isso. Ele começou evitando meu olhar. Mas eu preciso ser sincero com você. Eu estou apaixonado por outra mulher. O mundo parou. Aquelas palavras não faziam sentido. Era como se ele estivesse falando em outro idioma. Meu cérebro se recusava a processar. Senti meu corpo gelar, começando pelos pés e subindo até a nuca. O ar faltou. A sala girou. O quê? Foi tudo que consegui sussurrar. Eu sinto muito, Rita. Eu realmente sinto. Mas aconteceu. Eu tentei lutar contra isso. Juro que tentei, mas... Mas o que, Marcos? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. 20 anos da minha vida, nossos filhos. Você está me dizendo que tudo isso não significa nada? Ele baixou a cabeça, as mãos tremendo. Significa. Você sempre foi uma ótima mãe, uma ótima esposa. Mas eu não sinto mais o mesmo por você. Cada palavra era uma facada. Uma ótima mãe, uma ótima esposa. Como se eu fosse apenas uma funcionária eficiente que não despertava mais interesse. Como se 2 décadas de cumplicidade, sacrifícios e amor pudessem ser resumidas a um certificado de bom comportamento. Quem é ela? Perguntei, a voz cortante como vidro. Isso importa? Importa sim. Quem é? Ele suspirou. Aline, do trabalho. Ela é diferente, Rita. Ela me entende de um jeito que... Não deixei que terminasse. Levantei do sofá com tanta força que derrubei a xícara de chá que estava na mesa de centro. O barulho do vidro se estilhaçando no chão ecoou pela sala silenciosa. Era exatamente assim que eu me sentia. Quebrada, despedaçada, irreparável. Sai daqui, falei, a voz baixa, mas firme. Rita, eu... Sai daqui! Ele pegou a pasta e saiu, deixando-me sozinha com os cacos. Cacos do meu casamento, cacos da minha vida, cacos de quem eu achava que era. Sentei no chão da sala entre os pedaços de vidro e a poça de chá e chorei como não chorava desde criança. Chorei pela mulher que abriu mão de tudo. Chorei pelos anos que não voltam. Chorei pela ingênua que acreditou que amor e dedicação eram suficientes. Ali começava o colapso da minha vida. Ou seria o meu renascimento. Os dias que se seguiram àquela noite foram os mais sombrios da minha vida. Marcos saiu de casa e foi morar num apart-hotel em Icaraí. Disse que precisava de espaço para pensar. Espaço.
como se 20 anos não tivessem sido espaço suficiente. Contei aos filhos que o pai estava passando por um momento difícil no trabalho e precisava ficar sozinho por um tempo. Lucas me olhou com aquela desconfiança típica de quem já não é mais criança, mas não disse nada. Sofia chorou e me abraçou, perguntando se era culpa dela. Quebrei por dentro mais uma vez ao garantir que não, que nunca seria. Passei uma semana inteira trancada no quarto. Não comia direito, não dormia, não conseguia fazer nada além de reviver mentalmente cada momento dos últimos anos, procurando os sinais que eu deveria ter visto, as viagens constantes, os telefonemas que ele atendia longe de mim, as senhas que ele mudou nos aparelhos, os presentes caros que ele ganhou de clientes. Estava tudo ali, escancarado, e eu fui cega demais para enxergar. Minha melhor amiga, Cláudia, apareceu na minha casa no 7º dia. Ela tinha chave e entrou sem pedir permissão. Me encontrou no sofá, ainda de pijama, o cabelo despenteado, os olhos inchados. "Rita, meu Deus, você precisa reagir", ela disse, sentando ao meu lado e me abraçando forte. "Não consigo, Clau, não consigo. Eu dei tudo por ele. Tudo. Eu sei, amor. Mas olha pra você. Você não pode se destruir por causa de um homem que não te merece." Ela tinha razão, mas a dor era tão grande que paralisava qualquer tentativa de reação. Até que Cláudia disse algo que mudou tudo. "Você sabe quem é essa Aline?" Balancei a cabeça negativamente. "Então vamos descobrir. Vamos descobrir quem é essa mulher que destruiu seu casamento. E vamos descobrir o que esse canalha realmente anda fazendo." Algo dentro de mim se acendeu. Uma faísca minúscula, mas suficiente para me tirar da paralisia. Não era apenas curiosidade. Era necessidade. Eu precisava entender. Precisava saber a verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Naquela noite, quando Lucas e Sofia dormiram, fiz algo que nunca imaginei fazer. Violei a privacidade de Marcos. Peguei o notebook velho dele, aquele que ele deixou em casa quando comprou um novo. Ele achava que tinha apagado tudo, mas eu sabia que Marcos era péssimo com tecnologia. Lucas me ensinou alguns truques básicos de recuperação de arquivos. E lá estava. Tudo. E-mails, fotos, conversas no WhatsApp web que ficaram salvas. Eu li cada mensagem, olhei cada foto, acompanhei cada mentira que ele contou. Aline tinha 31 anos. Era coordenadora de RH na mesma empresa, recém-divorciada, sem filhos. Nas fotos, ela era bonita, sorridente, cheia de energia. Tudo que eu não era mais. Ou melhor, tudo que eu tinha deixado de ser. As mensagens eram nauseantes. Ele dizia que ela o fazia sentir vivo novamente. Que comigo tudo era rotina, obrigação, peso. Que nossa vida sexual era mecânica. Que ele se sentia preso. Eu, que abri mão da minha liberdade por ele, era a carcerária. Mas o que mais me chocou foi descobrir que o relacionamento deles durava 2 anos. 2 anos de mentiras. 2 anos de traição. E pior, descobri que Aline não sabia que ele era casado. Pelo menos não no início. Marcos havia criado uma narrativa inteira, dizendo que era divorciado, que os filhos moravam com a ex-mulher, que estava reconstruindo a vida. Ele mentiu para nós duas. Mergulhei mais fundo. Acessei o e-mail corporativo dele. Ainda sabia a senha. Era o nome do nosso cachorro que morreu anos atrás. Descobri recibos de hotéis, restaurantes caros, presentes enviados para o endereço dela. Tudo pago com dinheiro que deveria estar sustentando nossa família. Tudo pago enquanto eu economizava no mercado, enquanto adiava a troca do meu carro velho, enquanto negava pequenos luxos aos meus filhos. Encontrei também algo ainda mais grave. Notas fiscais alteradas, pequenos desvios de verba da empresa para cobrir essas despesas. Marcos estava usando recursos corporativos para bancar seu caso extraconjugal. Imprimi tudo. Salvei tudo em 3 pendrives diferentes. Organizei as evidências como se estivesse montando um processo judicial. E talvez estivesse. Quando terminei já eram 4 da manhã. Mas pela primeira vez em uma semana, eu não estava chorando. Estava calculando. Planejando. A dor ainda estava lá, profunda e lancinante. Mas junto com ela, havia surgido algo novo. Raiva. Uma raiva fria, controlada, transformadora. Se Marcos queria destruir 20 anos da minha vida por um capricho, que enfrentasse as consequências. Olhei para o espelho do banheiro. Meu rosto estava pálido, magro, envelhecido, mas meus olhos tinham uma determinação que eu não via há anos.
Você quer guerra, Marcos? Sussurrei para meu reflexo. Então vai ter guerra. Mas você não conhece a mulher que está prestes a enfrentar. Liguei para Cláudia às 5 da manhã. Acordada? Ela atendeu sonolenta. Preciso de um advogado, o melhor que você conhece. E preciso de uma investigadora particular. Rita, o que você vai fazer? Sorri pela primeira vez em dias. Um sorriso amargo, mas real. Vou me vingar. Mas não no grito, Clau. Vou ser muito mais inteligente que isso. A semente estava plantada, e ela cresceria até se tornar uma árvore impossível de ignorar. Cláudia me apresentou a doutora Renata Guimarães, uma advogada especializada em direito de família com reputação impecável em Niterói. Mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos impecavelmente cortados, olhar penetrante e postura que impunha respeito. Ela me recebeu no escritório dela na Avenida Amaral Peixoto. Rita, vi todo o material que você organizou, ela disse, folheando as pastas que eu havia levado. Isso aqui é mais do que suficiente para garantir uma separação extremamente favorável a você. Podemos pedir a guarda dos filhos, pensão alimentícia generosa e uma divisão de bens que vai deixá-lo com muito pouco. Não é só isso que eu quero, respondi, a voz firme. Quero que ele perca o que mais valoriza. Renata me olhou por cima dos óculos. E o que seria? O trabalho dele, a reputação, o orgulho. Ela recostou na cadeira, um leve sorriso nos lábios. Entendo. Então vamos fazer isso direito. A investigadora que Cláudia contratou, Marina, era uma ex-policial que agora trabalhava por conta própria. Ela conseguiu informações que nem eu imaginava. Fotos de Marcos e Aline em situações comprometedoras, registros de entrada em hotéis, comprovantes de gastos. Mas o mais valioso foi o que ela descobriu sobre os desvios financeiros na empresa. Marcos tinha sido mais descuidado do que pensava. Usava o cartão corporativo para pagar jantares românticos, fingindo que eram reuniões com clientes. Alterava relatórios de despesas, incluindo gastos pessoais como se fossem profissionais. Pequenos valores, mas que somados ao longo de 2 anos chegavam a uma quantia considerável. Ele foi burro, Marina disse, entregando-me um dossiê completo. Deixou rastros em todo lugar. Com isso aqui, você pode acabar com a carreira dele. Mas eu não queria agir impulsivamente. Tinha que ser no momento certo, no impacto máximo. Precisava que tudo desmoronasse ao mesmo tempo. O relacionamento com Aline, o emprego, a imagem que ele tanto cultivava. Enquanto isso, comecei minha própria reconstrução. Voltei a me cuidar. Fiz as unhas, cortei o cabelo, comprei roupas novas. Não por ele, mas por mim. A cada dia que passava, eu sentia uma força diferente crescendo dentro de mim. Não era mais a Rita submissa, a esposa dedicada que engolia desaforos em silêncio. Era alguém novo, alguém mais forte. Lucas percebeu a mudança. Uma noite, ele entrou na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Mãe, o que está acontecendo entre você e o pai? Respirei fundo. Meu filho merecia a verdade, ou pelo menos parte dela. Seu pai se apaixonou por outra pessoa, Lu, e tomou a decisão de seguir esse caminho. Vi a raiva tomar conta do rosto dele. Aquele filho da... Lucas, interrompi firmemente. Eu sei que está com raiva. Eu também estou. Mas não vou deixar que isso destrua nossa família. Vamos superar isso. Juntos. Ele me abraçou forte e senti lágrimas molharem meu ombro. Meu filho, meu menino grande, também estava sofrendo. E aquilo só alimentou ainda mais minha determinação. Sofia foi mais difícil. Ela idealizava o pai, via nele um herói. Quando finalmente contei a verdade, ela se trancou no quarto por 2 dias. Só aceitava a comida que Lucas levava. Quando finalmente saiu, seus olhos estavam vermelhos e vazios. Por quê, mãe? A gente não era feliz. Eu pensava que sim, meu amor. Mas às vezes as pessoas mudam, ou revelam quem realmente são. Marcos tentou ligar várias vezes. Mandou mensagens dizendo que precisávamos conversar, que não podia simplesmente abandonar a família, que ainda me amava de um jeito diferente. Eu ignorei todas. Não estava pronta para confrontá-lo. Ainda não. 2 semanas depois da descoberta, Marina me ligou. Rita, consegui algo importante. Aline não sabe que ele é casado. Ela realmente acredita que ele é divorciado. Tenho prints de conversas dela com amigas onde ela fala que finalmente encontrou um homem honesto. Uma ideia surgiu na minha mente. Cruel? Talvez. Mas necessária. Marina, consegue o número dela? Já tenho. Você vai fazer o quê? Vou dar a Aline um presente. A verdade.
Criei um perfil falso nas redes sociais. Fingi ser uma amiga preocupada. Enviei para a Aline fotos da nossa família. Eu, Marcos e as crianças nas últimas férias, sorrindo na praia de Camboinhas. Fotos do nosso aniversário de casamento 6 meses atrás, quando ele postou uma declaração linda, dizendo que eu era o amor da vida dele. Fotos recentes, não de anos atrás. Também enviei os prints das conversas onde ele dizia a mim que estava em reuniões, nos exatos horários em que estava com ela. Só achei que você deveria saber com quem está se envolvendo. Escrevi na mensagem. Esperei. A resposta veio em menos de 1 hora. Quem é você? Isso é verdade? Sou a esposa dele. E sim, é tudo verdade. Ele está brincando com nós duas. Houve um longo silêncio. Então vi que ela estava digitando. Apagou. Digitou de novo. Finalmente. Meu Deus, eu não sabia. Ele disse que era divorciado, que os filhos moravam longe. Eu sinto muito. Parte de mim sentiu pena dela. Ela também era vítima. Mas a parte mais forte, a parte que estava assumindo o controle, sabia que isso era apenas o primeiro passo. Não precisa sentir, mas precisa saber que homem ele realmente é. No dia seguinte, Marcos me ligou desesperado. Atendi pela primeira vez. Rita, Aline terminou comigo. Ela disse que descobriu que sou casado. Você falou com ela? Sorri. Um sorriso que ele não podia ver, mas que eu sentia aquecer meu peito. Falei. E falei a verdade. Algo que você nunca teve coragem de fazer. Você não tinha o direito. Não tinha o direito? Eu não tinha o direito? Minha voz subiu pela primeira vez. Você destruiu 20 anos da minha vida. E eu não tenho o direito de contar a verdade? Ele ficou em silêncio. Isso é só o começo, Marcos. Você ainda vai pagar por tudo que fez. Desliguei antes que ele respondesse. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. De poder, de controle, de justiça. A vingança tinha apenas começado. Marcos apareceu na minha porta 3 dias depois. Era domingo de manhã. As crianças ainda dormiam. Ele estava com olheiras profundas, a barba por fazer, a roupa amarrotada. Pela primeira vez em 20 anos, eu o vi vulnerável, fraco, desesperado. Precisamos conversar, ele disse, a voz rouca. Deixei-o entrar, mas não o convidei para sentar. Ficamos ali, na sala onde ele tinha destruído minha vida semanas atrás, nos medindo como adversários antes de uma batalha final. Rita, eu errei. Eu sei que errei, mas você não precisava fazer isso com a Aline. Ela não tinha nada a ver com nossos problemas. Ri, um riso amargo, carregado de ironia. Ela tinha tudo a ver. Ela era o sintoma da sua covardia. Mas você tem razão em uma coisa. Ela também foi vítima. Você mentiu para nós duas. Eu estava confuso. Eu não sabia como lidar com o que estava sentindo. Confuso? Minha voz ecoou pela casa. Você teve 2 anos para deixar de estar confuso, Marcos. 2 anos mentindo, enganando, roubando de mim cada dia de honestidade que eu merecia. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas como se fosse me tocar. Recuei imediatamente. Não encosta em mim. Rita, por favor. Eu ainda amo você. De um jeito diferente, mas amo. Somos uma família. Podemos superar isso. Terapia de casal, recomeçar, fazer diferente. Você não me ama, Marcos. Você ama a ideia de ter alguém cuidando de você, limpando sua bagunça, criando seus filhos enquanto você brinca de adolescente apaixonado. Você ama ter uma mulher em casa e outra na rua. Mas isso acabou. Vi lágrimas nos olhos dele. Eram reais? Ou mais uma manipulação? Os meninos precisam do pai. Sofia está destruída. Lucas mal fala comigo. Você vai acabar com nossa família por orgulho? Eu? Senti a raiva explodir dentro de mim. Eu vou acabar com a família? Você está realmente me culpando por reagir à sua traição? À sua mentira? Você está sendo vingativa. Isso não é você. Você não sabe quem eu sou, Marcos. Você nunca soube. Passou 20 anos ao meu lado e nunca realmente me viu. Eu era apenas a esposa perfeita, a mãe dedicada, a mulher invisível que mantinha sua vida funcionando enquanto você buscava emoção em outro lugar. Ele passou as mãos pelo cabelo, claramente frustrado. O que você quer de mim? Que eu implore? Que eu me humilhe? Não quero nada de você. Já tomei o que preciso. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Peguei meu celular e mostrei a ele a tela. Um e-mail, já redigido, pronto para ser enviado. O destinatário. A diretoria de compliance da empresa onde ele trabalhava. O anexo. Todas as provas dos desvios financeiros, das notas fiscais alteradas,
dos gastos pessoais cobertos como corporativos. Vi o sangue sumir do rosto dele. Você não vai fazer isso, ele sussurrou. Não vou? Você destruiu minha vida sem piscar. Por que eu deveria ter pena da sua? Rita, isso vai me destruir. Vou ser demitido, processado. Nunca mais vou conseguir trabalhar na área. Por favor, você pode ficar com tudo na separação. A casa, o dinheiro, o que você quiser. Mas não faça isso. Agora você quer negociar? Agora você quer me dar o que sempre foi meu por direito? Eu estou implorando. A voz dele saiu num grito desesperado. Pelos anos que passamos juntos, pelos nossos filhos, pela pessoa que você sempre foi, não faça isso. Segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Toda a dor, toda a humilhação, toda a raiva dos últimos meses estava ali, concentrada naquele momento. Um toque na tela e eu destruiria tudo que ele construiu. Seria justiça, seria vingança, seria... Olhei para ele, realmente olhei. Vi o homem com quem dividi metade da minha vida. O pai dos meus filhos. O rapaz que conheci na faculdade e que me fez acreditar em finais felizes. E vi também o covarde que ele se tornou. O mentiroso, o traidor. Mas vi algo mais. Se eu enviasse aquele e-mail, eu seria como ele. Destrutiva, cruel, capaz de aniquilar alguém por satisfação pessoal. Sabe qual é a diferença entre eu e você, Marcos? Disse, baixando o celular. Eu ainda tenho caráter. Mesmo depois de tudo que você fez, eu ainda consigo olhar no espelho e me reconhecer. Deletei o e-mail. Ele soltou o ar aliviado. Mas isso não significa que você vai sair ileso, completei. Doutora Renata já entrou com o pedido de separação. Você vai pagar pensão pelos nossos filhos até eles se formarem. A casa fica comigo. 50% de tudo que você tem vem para mim. E você vai assinar um documento assumindo a responsabilidade pela separação. Rita, não acabei. Você vai se afastar da nossa vida. Vai ter horários combinados para ver as crianças. Não vai mais aparecer aqui quando quiser. Não vai mais me ligar de madrugada dizendo que está com saudade. Não vai mais fingir que pode ter os dois mundos. Ele abaixou a cabeça. E sobre o trabalho, continuei, eu poderia ter te destruído. Mas não vou. Não por você. Mas porque meus filhos não merecem ter um pai preso ou totalmente falido. Eles já estão sofrendo demais. Obrigado, ele murmurou. Não me agradeça. Eu não fiz isso por você. Caminhei até a porta e a abri. Agora sai da minha casa. E da minha vida. Ele passou por mim, os ombros curvados, derrotado. Na porta virou-se uma última vez. Rita, eu realmente sinto muito. Olhei nos olhos dele, naqueles olhos que um dia me fizeram sonhar, e senti nada, absolutamente nada. Eu também sinto. Sinto por ter desperdiçado 20 anos com alguém que nunca me mereceu. Fechei a porta. Do outro lado, ouvi soluços. Ele estava chorando na varanda. Encostei na porta fechada, o coração acelerado, o corpo tremendo, mas não de dor, de libertação. Pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. 6 meses se passaram desde aquele domingo. 6 meses desde que fechei a porta para Marcos e abri uma nova para mim mesma. A separação foi concluída sem grandes dramas judiciais. Marcos assinou tudo que doutora Renata colocou na sua frente. Ficou com um apartamento pequeno que compramos como investimento anos atrás e uma parte do dinheiro. Eu fiquei com a casa, o carro melhor e a pensão para as crianças. Mas o mais importante, fiquei com minha dignidade. Lucas entrou para o 2º período de engenharia. Ainda estava magoado com o pai. Mal conversava com ele nas visitas quinzenais, mas estava lidando com a situação. Fez terapia, coisa que eu insisti que todos nós fizéssemos. Ele me disse uma vez, durante um café da manhã, que tinha orgulho de mim. Por quê? Perguntei surpresa. Porque você não se deixou quebrar, mãe. Você poderia ter desmoronado, mas se reergueu. Isso é muito forte. Abracei meu filho e chorei, mas não eram lágrimas de dor. Eram de gratidão. Sofia demorou mais para se recuperar. A relação dela com Marcos ficou abalada, e ele não ajudava. Esquecia compromissos, chegava atrasado, cancelava almoços. Ela percebeu que o pai que ela idealizava nunca existiu de verdade. Foi doloroso ver minha filha amadurecer à força, mas também vi nela uma força que eu não sabia que tinha plantado. Uma tarde, ela entrou na cozinha enquanto eu preparava brigadeiro, nossa terapia caseira. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Sempre, meu amor. Você ainda ama o papai? A pergunta me pegou desprevenida.
Pensei por um longo momento. Eu amei o homem que achei que ele era. Mas esse homem não existe. Então não, Sofia. Não amo mais. E está tudo bem. Como você consegue? Como você simplesmente... Para de amar. Eu não parei de amar, filha. Eu escolhi amar a mim mesma mais. E isso fez toda a diferença. Ela me abraçou forte. E senti que finalmente ela estava começando a entender. Quanto a mim, a transformação foi profunda. Voltei ao mercado de trabalho como consultora de decoração, algo que sempre amei, mas abandonei quando os filhos nasceram. Cláudia me apresentou a alguns clientes e meu portfólio começou a crescer. A primeira vez que recebi pagamento por um projeto solo, chorei de emoção. Era meu dinheiro, meu trabalho, minha conquista. Fiz aulas de pilates, voltei a ler, encontrei antigas amigas da faculdade, descobri que a vida não tinha parado quando eu me casei. Eu é que tinha parado de vivê-la. Um sábado, estava num café em Icaraí, revisando projetos, quando uma voz me chamou. Rita! Levantei os olhos e dei de cara com Fernando, um antigo colega da faculdade de arquitetura. Ele estava grisalho, mas os olhos continuavam gentis como eu me lembrava. Fernando, quanto tempo? Conversamos por horas. Ele tinha se divorciado há 3 anos. Tinha 2 filhos também. Trabalhava com projetos sustentáveis. Era fácil conversar com ele, sem pressão, sem segundas intenções. Apenas 2 pessoas redescobrindo uma amizade antiga. Quando nos despedimos, ele perguntou se eu gostaria de tomar um café de novo. Hesitei por um segundo, mas então sorri. Adoraria. Não era romance. Não era redenção através de outro homem. Era simplesmente eu me permitindo viver novamente. 3 semanas atrás, Marcos me ligou. Pela primeira vez, atendi sem sentir um aperto no peito. Rita, eu queria te agradecer. Agradecer por não ter me destruído quando você podia, por ter pensado nas crianças, por ter sido mais forte que eu. Fiquei em silêncio por um momento. Marcos, eu não fiz isso por você. Fiz por mim, porque destruir você não ia me reconstruir. Eu precisava fazer isso sozinha. Você conseguiu. Eu vejo as fotos que os meninos postam. Você está radiante, feliz de verdade. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou. Eu queria que você soubesse que eu realmente sinto muito. Por tudo. Eu sei. E eu te perdoo, Marcos. Não por você, mas por mim. Porque carregar raiva só me machucaria mais. Houve uma pausa longa. Você é uma mulher incrível, Rita. Eu fui um idiota de não ter percebido isso antes. Sorri. Um sorriso leve, sem amargura. Obrigada por me destruir, Marcos. Só assim eu descobri a mulher incrível que eu sempre fui. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu escritório em casa. O sol se punha sobre a Baía de Guanabara, pintando o céu de laranja e rosa. Sofia estudava no quarto dela, Lucas estava na faculdade e eu estava ali, sozinha, mas não solitária. Peguei uma foto antiga, daqueles primeiros anos de casamento. Olhei para a Rita jovem, sorridente, cheia de sonhos que depositou todos nas mãos de um homem. Desculpa ter te abandonado, sussurrei para aquela mulher na foto. Mas eu voltei. E dessa vez, eu não vou mais te deixar para trás. Guardei a foto numa caixa no armário. Não estava destruindo o passado, apenas guardando-o no lugar certo. Atrás de mim, meu celular vibrou. Era Fernando, perguntando se eu estava livre para jantar na sexta. Sorri e respondi que sim. A vida tinha me quebrado, mas eu me reconstruí. Não da mesma forma, não voltei a ser quem era. Me tornei alguém melhor, alguém mais forte. Alguém que não precisava de ninguém para se completar, mas que estava aberta para compartilhar sua completude com quem merecesse. Marcos me ensinou uma lição valiosa, mesmo sem querer. A única pessoa que pode realmente me destruir sou eu mesma. E a única pessoa que pode me reconstruir também sou eu. E eu escolhi renascer. Fechei o notebook, peguei minha bolsa e saí para encontrar Cláudia. Tínhamos planos de ir ao cinema, depois jantar, rir, viver. Ao trancar a porta de casa, olhei para trás uma última vez. Obrigada, disse para as paredes que testemunharam minha dor e meu renascimento. Mas agora eu vou viver. E saí, sem olhar para trás, porque o futuro estava na minha frente. E ele era meu, completamente meu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou.
Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.